Era uma vez a raposa dos 7 disfarces. Dois homens, Kiroku e Seihachi, causaram a fúria de uma raposa mística numa viagem para o santuário de Ize. Como vingança, a raposa os visita 7 vezes, cada vez com um disfarce diferente. Esse é o conto da raposa dos 7 disfarces. E aqui, Onimaru só tem um disfarce e vira companheira do Kawamatsu. É o Oda brincando com o famoso conto japonês. Só que aqui, o título do capítulo 953 é A Raposa de um Único Disfarce. Um dos capítulos mais emocionantes de One Piece, dado o vínculo do Kawamatsu com a Onimaru, e também um dos capítulos que mais empolgam em um ano, porque temos a promessa da nova espada do Zoro, e que, vendo o nosso espadachim fazer uso dessa espada no futuro, faz com que a gente projete o Roronoa-Zoro lutando contra o Kaido e formando uma nova cicatriz no Yonkou. Vamos analisar esse capítulo, vamos teorizar muito e vamos agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Já vai mandando um golpe com a sua espada. Aquela espada que você tem desde que nasceu e que acompanha a sua vida. Aí no like! Se inscreve no canal para mais um One Piece. Esse é o vídeo de análise aprofundada do mangá. Temos também vídeo de primeira leitura, né, com react, análise do anime, previsões, perguntas e respostas, teorias. E recentemente resumimos o filme One Piece Stampede em 17 minutos. Se o assunto é One Piece, fica aqui com a gente no All Blue, que é o serviço completo. Lembra que hoje tem live às 20 horas, falaremos mais sobre esse capítulo e também sobre a One Piece Magazine 7. Teremos aqueles momentos de esmagar o pôster de procurado. E é uma magazine dedicada ao One Piece Stampede. Teremos segredos, hein? Não perde a live. Agora vamos começar o capítulo 953 pela história de capas, que pode ser muito importante para a história futura. A história de capa diz aqui, ó: agora que tomamos o navio inimigo, vamos para Thriller Bark. A gente tá acompanhando essa jornada dos piratas Fire Tank, querendo encontrar a Lola. Esse é um desejo da Chiffon. O Capone diz: o desejo da minha esposa é o meu desejo, né? A vontade dela é a minha, então vamos embora. Eles conseguiram tomar o navio inimigo, muito melhor do que o navio Torta, que eles estavam anteriormente, e agora com esse navio eles estão indo para Thriller Bark. A gente vê o Capone Gang Bege com um mapinha contendo o Triângulo de Florian. Mas por que eles vão para Thriller Bark? Lola foi introduzida nesse arco, mas há 2 anos ela não precisa estar mais lá. Será que a Lola tem alguma base de operações no Triângulo de Florian? E eu acredito que essa coleção de capas dos piratas Fire Tank pode servir para o Oda nos mostrar aquela criatura que apareceu lá no final da saga. Vocês lembram? Então ele pode revelar segredos sobre esse monstrão. Logo no começo do capítulo, vemos um flashback bem emocionante. É apenas uma página com o Kawamatsu procurando a Hiyori por todo o ano. O cara vai em Udon, no que pode ser Kibi também, na capital das flores. E o modo como o Oda ilustrou o rosto do Kawamatsu dá dó. Ele perdeu a garota, era a missão dele estar protegendo ela. Então, 5 anos depois da tomada de Wano por Kaido e pelo Shogun Kurozumi Orochi, o Kawamatsu perdeu a Hiyori. É bem triste que posteriormente a gente vê que ele queria cometer o seppuku em Ringo, já que foi uma total falta de honra ele ter perdido a princesa, né? E aí passamos pro tempo presente. O Zoro tá seguindo o Gyukimaru. Ele vê que o Gyukimaru é muito forte, porque ele tá mantendo uma velocidade frenética, caminhando na neve. Kawamatsu até fala posteriormente que é difícil caminhar na neve. E é real, galera. Tipo, você tem que tirar uma perna e a outra, então dificulta muito a corrida. A gente vê que o Gyukimaru tá correndo de boas e com muitas armas nas costas. Ou seja, o Gyukimaru, que é a Onimaru, é muito forte e resistente. É bom a gente pegar essas características do personagem caso ele apareça no futuro. Mas aí o Zoro se depara com algo que o deixa
curioso. Daí voltamos para a Ponte dos Bandidos, onde estão Kawamatsu e Hiyori. Kawamatsu se propõe a levar a Hiyori nas costas, né, já que tá bem frio e é difícil de andar na neve, mas a Hiyori diz que não é mais criança, viu? Incha as bochechinhas, velho, muito bonitinho o Kawamatsu, oh meu Deus, adultona você, viu, inchando as bochechas. E aí ele começa a explicar sobre o contexto de por que ele está ali em Ringo, o que fez ele ir pra lá. E aí, essa história começa há 15 anos, mas é bom contextualizar vocês, né? Há 20 anos, quando o Kaido tomou o Wano, o Kawamatsu estava lá cuidando da Hiyori. Há 15 anos, Kawamatsu foi pra Ringo se matar, cometeu seppuku, porque ele perdeu a Hiyori. Então ele ficou aí com ela uns 5 anos, né? Então há 15 anos atrás, ele foi pra Ringo. E há 13 anos ele foi preso, ou seja, ele ficou 2 aninhos aí com a raposa Onimaru. O Kawamatsu, ele vai contando daquela região para Hiyori, e por mais que a Hiyori seja típica de Wano, ela era uma criança, ela pode não saber muito da história do lugar, então é pertinente ele estar contextualizando tudo, né? Ele diz que as regiões de Ringo e Hakumai eram governadas pelo clã Shimotsuki. O daimyo de Ringo era o Shimaru Shimotsuki. É um personagem que o Oda usa aquele modelo Zoro-like. E isso é o que deixa a gente curioso. O Shimaru Shimotsuki sempre vinha acompanhado da sua raposa. A Hiyori até fica curiosa. Pô, que raposa? Como assim? E uma coisa bem importante, galera. O clã Shimotsuki governava Ringo e Hakumai. 2 regiões para o mesmo clã. E aí o Ushimaru Shimotsuki governava Ringo e o Yasuie Shimotsuki governava Hakumai. O Kawamatsu também se preocupa em explicar sobre uma tradição de Ringo, quando os espadachins da região morriam, né? Tinha uma parada chamada o Descanso Eterno ou o Túmulo Eterno. O Kawamatsu diz que Ringo é tão frio que os corpos nos caixões ficavam praticamente intactos durante séculos. E é bem interessante como ele ressalta o frio da região. E galera, Ringo já tem um clima totalmente diferente de Kuri. Kuri parece ser uma região verão, Ringo uma região inverno. Como é que no mesmo país temos esses climas tão diferentes? O Brasil, por exemplo, tem. No Nordeste aqui faz muito calor, no Sul já faz mais frio em determinadas épocas do ano, mas o Brasil é um país continental. Resta a gente saber o tamanho de Wano, mas vamos sair um pouco da geografia do nosso mundo real e irmos para a geografia de One Piece. Sabemos que temos várias ilhas com climas diferentes. A Nami explica isso pra gente lá no começo de One Piece. Tem ilhas verão, ilhas outono, ilhas primavera e ilhas inverno. E cada uma tem as 4 estações. Talvez Ringo seja uma ilha inverno-inverno, Kuri seja uma ilha verão-verão. E como assim, Matheus? Elas são regiões de um mesmo lugar? Não, a gente já mandou essa teoria aqui, que vem do Vivricardi e do Wars. O Wars era conhecido como Arrasta-Países, e talvez ele tenha criado essa formação que vemos hoje em dia de Wano, porque ele trouxe uma ilha inverno, que é Ringo, trouxe outra ilha verão, que é Kuri, Hakumai pode ser uma ilha outono, e ele juntou isso tudo e temos o Wano. Mas voltando ao Descanso Eterno, ou ao Túmulo Eterno, é por conta disso que os corpos ficam intactos durante séculos. No caso do Ryuma, ele já estava podre em Thriller Bark, porque sabemos, graças ao Vivricardi do Gekko Moria, do Ryuma, etc., que o Gekko Moria profanou o túmulo do Ryuma em um ano. Foi quando ele batalhou contra o Kaido, mas ele levou a Shusui e o corpo do próprio Ryuma. E aí, isso aconteceu há 23 anos. Na época que Thriller Bark tá rolando na história, pré-time skip, isso rolou há 21 anos. Então olha só, né? Foram mais de 20 anos do corpo do Ryuma sem esse cuidadinho do túmulo eterno de Ringo, né? É um fenômeno natural de Ringo aí. E o Kawamatsu continua explicando que esses túmulos são marcados pelas espadas dos espadachins. São fincadas lá no túmulo e até Meitous acompanham os túmulos dos espadachins. E é por isso que hoje em dia essa região de Ringo atrai ladrões, profanadores de túmulos.
E o Gyukimaru estava protegendo esse tempo todo. Então, resgatando aquela informação de que o Kawamatsu escolheu morrer em Ringo, né, cometeu o seppuku, ele encontra Onimaru. Onimaru é a tal raposa do Ushimaru Shimotsuki. A Onimaru é também uma Koma Kitsune. São os animais de pelos flamejantes de Wano, né? A gente tem um grande exemplo do Koma Inu, que é o cachorro que acompanha lá a Otama. Também tem o Alce, que o Basil Hawkins sempre vem montado ali no começo de Wano, que até passou nos episódios recentes do anime. Então temos aí agora uma raposa de pelo flamejante. E Onimaru estava protegendo os túmulos de Ringo durante 5 anos. O Kawamatsu perdeu a Hiyori 5 anos depois da tomada, né, de Kaido e Kurozumi Orochi. E aí quando ele foi para Ringo, ele encontrou a raposinha. Esses 5 anos que ele estava cuidando da Hiyori, a raposa estava protegendo os túmulos. E galera, essa atitude da raposinha Onimaru me lembrou muito o Chuchu do começo de One Piece, que protegia o pet shop do seu dono, que morreu. Isso foi no arco de Bug. E eu me emocionei muito quando eu lembrei, eu resgatei algo lá do começo de One Piece. Referências, né? O Oda parafraseando a si mesmo. Achei bem bonito. E o Kawamatsu, ele vai falando sobre aquelas espadas que ficam nos túmulos. Por que essa importância toda para a espada, né? A espada tem uma conexão com o usuário, com o espadachim. Aqueles que nascem em Ringo ganham uma espada quando nascem ou quando estão atingindo a maioridade. E esse espadachim, ele vive com aquela espada até o fim dos seus dias. E é por isso que ela vira parte do seu túmulo. Ela é fincada ali no túmulo eterno, né? E posteriormente, né, quando o Kawamatsu explica esse contexto da espada, a gente vê que ele começou a alimentar a Onimaru, tipo, no começo a contragosto, mas a Onimaru começa a se alimentar com aquilo que o Kawamatsu está trazendo, porque afinal a raposinha precisa de energia caso queira continuar protegendo o lugar. E é interessante porque nesse momento já vemos que o Kawamatsu está trazendo tofu para a raposinha, que é a comida preferida dela. Guardem essa informação. Uma vez que essa amizade entre o Kawamatsu e a Onimaru foi estabelecida, a gente vê nos dias seguintes o Kawamatsu pegando as espadas dos túmulos. Ele está profanando os túmulos. Que tipo de situação pessoas tão honradas precisaram passar com a esperança naquele tempo futuro previsto pela Kozuki Toki, né? E aí é que tem um Kawamatsu versus Onimaru, porque, velho, o papel da Onimaru é proteger os túmulos. Esse cara é legal, mas ele tá profanando. Então a raposinha morde o braço do Kawamatsu com tudo, e é muito bonito o diálogo que se segue, né? Que na verdade não é um diálogo, é um monólogo, porque a raposinha não fala, o Kawamatsu vai mandando um monte de coisa pra ela. Ele diz que não quer incomodar o descanso dos mortos, mas daqui a 13 anos teremos uma guerra e os samurais precisarão daquelas espadas. O Kawamatsu se refere ao espírito da espada que dá um poder para o samurai para derrotar o inimigo. É uma coisa bem espiritual, não factual. É uma conexão de honra entre o samurai e a espada. Só que me pergunto se esse é o princípio da criação das Akuma no Mi, já que aí sim, de uma maneira bem factual, temos a relação do poder do fruto e do usuário. E aí vemos, né, o remorso do Kawamatsu por não ter conseguido proteger a Hiyori, como ele sofre com aquilo. Ele passou 2 anos aí, né, com a Onimaru, sofrendo, mas tipo, eu preciso fazer algo. Se eu morrer, eu vou virar um inútil pra essa grande missão. Mas eu tenho um propósito ainda. E aí o cara vai profanando os túmulos, né? E Onimaru entende. Eu achei muito bonitinho essa cena que Onimaru deixa de morder violentamente o braço do Kawamatsu e começa a lamber já pra curar ali, né, a ferida. E não só isso, não é só que Onimaru tá permitindo o Kawamatsu profanar os túmulos, etc. Onimaru ajuda no processo. Vê que bonito, pô. É como se a Onimaru entendesse, como se fosse um ser humano. Mas eu acho que é mais que isso. Os animais entendem. E aí, pela repetição do movimento do Kawamatsu, Onimaru, que é o melhor para o seu novo dono, vai ajudando no processo. Tem uma cena que é bem engraçada, que o tempo vai passando, vemos vários flashes de momentos do Kawamatsu com a Onimaru,
isso seria bem necessário entre o Zoro e o Yasuie há vários capítulos. É algo que eu mudaria na narrativa de Wano aí, One Piece, para dar mais hype, mais emoção à morte do Yasuie. E num desses flashes entre o Kawamatsu e a Onimaru, a gente vê que ele tá querendo vender umas espadas. A gente bem que podia vender um ou dois, né, pra comer os negócios aqui. Muito bom, velho, Onimaru! Que é o barulhinho que a raposa faz, né, na sonoplastia japonesa. E a gente vê um momento em que eles estão na ponte dos bandidos, impedindo que os bandidos passem pra Ringo pra profanar os túmulos. E aí o Kawamatsu tá disfarçado, né, ele não pode ser reconhecido e meu nome é Gyukimaru e eu vou proteger esse lugar, vou acabar com vocês. Olha aí de onde veio o nome. Foi um nome inventado pelo Kawamatsu que a Onimaru tava usando hoje em dia na sua forma humana. Daí, um dia, nas andanças do Kawamatsu pela capital das flores, né, quando ele ia pegar comida pra ele e pra Onimaru, ele é preso. E um detalhe, galera, ele foi preso roubando tofu. Eu me pergunto, se o Kawamatsu tivesse na vibe Aladdin e fosse roubar só um pãozinho, se não seria mais de boas. Mas aí como ele inventou de roubar o tofu, querendo agradar a Onimaru, ele foi preso. Ele deve ter ido pra uma barraquinha mais sofisticada de repente, que tem uma segurança maior. Eu entendi que ele se arriscou demais para o bem da Onimaru. E é muito bonito isso, sabe? Como a gente vê as relações em One Piece não só entre pessoas, mas entre pessoas e animais. Aqui no caso, o Kawamatsu é uma pessoa e também é um homem-peixe com um animalzinho. Galera, foi muito bonito, pô. E aí, hoje em dia, o Kawamatsu não espera encontrar a Onimaru ali. Eu não acredito que ela ficou 13 anos, ela deve ter cansado de esperar, mas não sabia ele que ele já encontrou, né? Pô, que lindo, velho. Por isso que o Gyukimaru se emocionou no final do capítulo passado. Que bom que você tá vivo, senhor Kawamatsu. E aí Kawamatsu e Hiyori andando por Ringo, né? Uma vez que eles derrotaram os minions do Kaido lá, etc. A dupla acha o Zoro e o esconderijo. Quando o Kawamatsu entra nesse esconderijo das espadas, ele liga pro Kinemon, dizendo que teremos armas pra todos, não importa quantas pessoas vocês achem. Ah, tem 4.500 pessoas já? Os 3.500 prisioneiros de Udon e os 1.000 prisioneiros da capital das flores, tá tranquilo, a gente tem espada pra todo mundo, manda um pessoal aqui pra Ringo. Então olha só, Udon já é uma base estabelecida, tá lá o grupo do Luffy, do Chopper, etc. Kuri também tem uma base estabelecida no Monte Atamayama, ali no Porto Itachi também e na Vila Amigasa, né? O Kinemon tá indo pra lá. Então, ó, tá tudo dominado em Kuri e Udon. E também em Ringo ficará, porque o Kawamatsu já tá pedindo pra uma galera chegar nessa região, né? E aí o Kawamatsu percebe que aquele trabalho todo não foi o Onimaru, porque tipo, quando o Kawamatsu foi preso, tinha o número X de espadas. E aí ele achava que, beleza, acho que vai dar pra umas 500 pessoas. Mas quando ele vê o esconderijo, ele não, pô, dá pra 5.000 pessoas. Ou seja, Onimaru continuou o trabalho, mas não dá, porque isso aqui foi um trabalho de um humano. É o caso, né? Onimaru se transforma num ser humano e essa é a minha maior curiosidade para esse personagem, né? No final a gente vê que tá lá Onimaru na forma humana, grandão, o Gyukimaru, e aí ele se transforma em raposinha e vai embora. Eu iria achar muito poético se o Oda nunca mais falasse na Onimaru. Se a raposinha tivesse ido embora e esse fosse um dos mistérios de One Piece que não precisam de resposta, sabe? É só a beleza de existir. Então eu acho que em certas obras dá um charme maior quando certos mistérios menores não são respondidos. É óbvio que isso não se aplica para Século Perdido, Raftail, no caso, né? O próprio One Piece, o Win e tal. Mas eu acho que seria charmoso o Oda não mostrar mais. Ficaria lindo, né? Esse sumiço aí da Onimaru. E é curioso porque a raposa tem esse princípio de transformação, né? A gente sabe, as lendas japonesas e tal. E é um princípio muito parecido com o fruto do Kinemon. No caso, ele cria roupas pra galera, né? Ele bota uma folhinha. Então, será que Onimaru também explica um pouco do processo das Akuma no Mi? No final do capítulo é que vem o hype.
a gente tá naquela onda de emoção e o capítulo faz isso, ó. Tá! Aumenta exponencialmente o nível de emoção da gente. Mas no caso, essa emoção se transforma. A gente tá meio que impressionado, pô, que lindo. Estamos emocionados. E aí a gente fica... Uou! Com a cena que se segue entre a Hiyori e o Zoro. A Hiyori pede que o Zoro deixe a Chusui em 1 ano. E aí o Zoro fica pistola. Até tu, mulher! O bandido queria, agora tu também. Que a espada é do Zoro, ele ganhou de uma maneira honrada. Mas aí a Hiyori diz, ó, eu prometo te dar uma outra espada em troca. A espada que foi do meu pai, Kozuki Oden. A espada Meitou chamada Enma. Será que essa espada é uma das 12 supremas? Lembrando que nesse hall das 12 estão a alabarda, lança, me relembre aí o que é, do Barba Branca, e a Kokuto Yoru do Mihawk. Acredito também que a Griffon, a espada do Shanks, também esteja entre as 12. E por que eu tô dando toda essa importância a Enma? Porque ela pertenceu ao Kozuki Oden? Não só por isso, porque essa foi a lâmina lendária responsável pela primeira e única cicatriz do Kaido. Era uma resposta que todos estávamos querendo. Será que foi um antigo usuário da Op-Op? Será que foi a Big Mom, o Garp, o Roger? Foi o Oden com a sua espada Enma. O Oden feriu o Kaido antes de morrer. E aí temos uma nota do editor que dá um hype maior ainda. Esse editor do Oda foi muito sagaz, viu? O Oda trabalha com as pessoas certas, porque tem lá, propósito herdado. É o nosso maior vídeo de One Piece aqui do canal, e eu fico me perguntando, acho que vai rolar essa troca de espadas. A gente tava pensando que seria com a Kusanagi, uma espada de lendas japonesas. Esse nome ainda não foi introduzido no mundo de One Piece, no arco de 1 ano, tá, galera? Mas então será uma troca da Chusui pela Enma. E aí me faz pensar, será que o Zoro vai lutar contra o Kaido no final de 1 ano? Olha, galera, eu não acho que vai ser uma batalha solo, Zoro versus Kaido. Mas se a gente pensa que contra o Kaido podem se unir Luffy, Law e Kid para fazer um revival do acontecimento de Sabaody, né, quando eles saíram do leilão de escravos e começaram a enfrentar a marinha, eu acho que o Zoro vai ser uma adição nessa equação contra o Kaido. Ele vai ser muito importante, ele vai dar um golpe, ele vai criar, eu acredito, a segunda cicatriz do Kaido, e ele vai ser responsável pelo começo do fim do Kaido na luta. E aí o Kaido vai perder do Luffy, ou de quem quer que seja que o derrote. Eu acredito que é o Luffy que vai dar o golpe final. Isto posto, quero muito saber a opinião de todos vocês sobre esse capitulaço. Se vocês gostaram das referências que trouxemos, da análise em si, das teorias, deixa a tua opinião nos comentários e até a próxima!